Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Wildcast Sempre em Movimento. Aqui discutiremos cada episódio diversos temas relevantes sobre inovação e saúde. Eu sou Dr. José Branco e conduzimos essa jornada aí ao longo desse ano. No episódio de hoje, a gente vai abordar sobre os obstáculos enfrentados para implantar um serviço de câmara hiperbárica fora dos grandes centros no Brasil. Então, meu convidado hoje, para a gente entender melhor esse tema, temos a honra de receber Dr. Lauro Maiolini Ribeiro, sócio e fundador da SMOB, que é a nossa sociedade, qual eu presido atualmente. E ele, como ortopedista, empreendedor e um médico extremamente renomado na sua área, que a gente vai conhecer um pouco. Meu nobre doutor Lauro, eu gostaria que você contasse um pouco aqui rapidamente da sua história de vida, como você chegou aí, o que fez você se interessar para ir para outras áreas, não os grandes centros que a maioria dos médicos procuram, Rio de Janeiro, capitais, e você foi para o interior. Explica aí um pouco para a gente o que levou você a chegar aí onde você está. Olá, eu agradeço, doutor Branco, pelo convite, me sinto honrado. E o que eu puder contribuir aqui, com certeza farei. Eu me formei como médico na Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá, e fui fazer ortopedia em São Paulo, no Hospital Geral de Vila Penteado. E fiz a residência, terminando a residência lá em 2002, então já fazem aí 22 anos, né? E eu me lembro que, mesmo na época da residência em São Paulo, pouquíssimos casos nós conseguimos encaminhar para o serviço de hiperbárica. Era uma época que, se ainda hoje não está muito difundida, naquela época muito menos, né? Mas como a residência era dentro de um hospital público, tinha assim na época alguns convênios, né? E eu lembro muito bem alguns casos de osteomielite, por exemplo, alguns casos dentro da ortopedia, que é a síndrome compartimental, nós conseguimos encaminhar. Então, foi desde aquela época que eu comecei a ter contato com a medicina hiperbárica, com a oxigenoterapia. E eu sempre quis vir para o interior, embora tenha morado em São Paulo um tempo, justamente, talvez por isso que o senhor comentou, por esse espírito um pouco mais empreendedor, porque é desafiador, né? Dentro de uma capital, nós temos tudo mais à mão. E eu lembro quando eu vim para a minha cidade, ela chama-se Sorriso, fica no médio norte do Mato Grosso. Quando eu vim para cá, na época um hospital, o hospital existe até hoje, um hospital regional, um hospital do estado, não tinha nem o arco cirúrgico. E na residência a gente já tinha com isso, então a gente teve que voltar no início a fazer cirurgia só com raio-x na sala, enfim, né? Então, o que aconteceu um pouco nessa época? Existem alguns casos ortopédicos que a gente precisava dar um determinado fim, né? Um fim, a gente precisava tentar resolver melhor, além do habitual, das cirurgias, dos desbridamentos, dos processos infecciosos, tratando junto com o infectologista, mas chegava um ponto em que o caso não evoluía. E diante daqueles casos, eu e outros colegas aí na época, né, não tínhamos para quem referenciar a hiperbárica, né, que hoje nós sabemos que é um tratamento adjuvante valiosíssimo, né? Então, nisso, comecei a pesquisar clínicas, voltei a São Paulo, visitei clínicas de colegas, visitei uma clínica também no interior de São Paulo, em Presidente Prudente, onde eu comecei a entender um pouco mais como funcionava esse lado de clínica, esse lado de empresarial. Então, primeiro eu fui por uma necessidade própria mesmo dos nossos próprios casos. E aí foi se abrindo os leques, né? E como é que você visualizou os benefícios da hiperbárica aí, numa cidade como Sorriso e região aí?
você implanta esse serviço em que ano? Eu implantei, na primeira, foi na cidade de Sinop, né, que é o nosso município vizinho, né, foi em 2016, né? Em 2016, nós inauguramos a clínica, inclusive na época era uma clínica com aquela câmara multiplace, né? Eram 8 pacientes, né? E na época começamos sem nenhum convênio, né? Começamos aí sem nenhum credenciamento, né? Mas eu acho que isso que dá um certo know-how para a gente, porque nós tivemos que construir tudo aí desde o início, né? E quando você pensa, quando vamos pensar com o empreendedor, como você quer montar no interior do país serviço semelhante ao seu, quais são os desafios dele assim, em termos de logística, em termos de capacitação da equipe multidisciplinar e o impacto cultural disso aí? Bom, hoje eu acho que uma das questões que nós precisamos definir primeiro é que tipo de câmara nós vamos implantar no serviço, né? E hoje eu vejo que o grande espaço que tem, o grande espaço de viabilidade para uma clínica é a câmara monoplace, né? Tanto que eu fiz a transição, na época vendi a multiplace e adquiri a monoplace. Então, eu acho que essa é a primeira decisão, eu entender qual é o equipamento melhor, né? E eu considero a monoplace melhor, primeiro porque é um equipamento de muito mais fácil instalação, né? Na multiplace você precisa ter um espaço maior, você precisa construir quase que uma fundação, né, sapatas para poder colocar a multiplace, que é um equipamento muito mais pesado, né? Então, a monoplace, de maneira assim, a grosso modo, né, é um equipamento portátil que praticamente você pluga na tomada, lógico que tem aí umas recomendações técnicas, aterramento, etc. Mas com um espaço muito menor você já consegue comprar o primeiro equipamento e na medida que você for crescendo, você consegue adquirir um segundo, um terceiro. Então, você consegue começar aos poucos. E isso na gestão é muito importante, porque senão você fica com um custo fixo muito alto. E em termos de gestão, uma clínica é uma empresa como outra qualquer, né? Nós temos aí um RH que, de certa forma, tem um custo um pouco pesado, né, devido aos impostos, aos encargos trabalhistas, e é uma empresa na área da saúde que, além da qualificação normal que um colaborador tem que ter em relação a atendimento, etc., ele precisa ter, sim, uma qualificação na área, né? Então, por exemplo, os enfermeiros, você tem que procurar trazer para a sua equipe enfermeiros especializados no tratamento de feridas, por exemplo. Se ele não tem essa qualificação, você tem que promover essa qualificação para ele. E aí, dentro da nossa própria sociedade, né, da SMOB, existem vários cursos, né? Tanto para enfermeiro, vamos dizer assim, enfermeiro se tornar hiperbarista, como para médico também, né? Porque é importante que o médico tenha um conhecimento básico dessa área para poder saber indicar, para poder saber quais são as contraindicações, como tratar algumas urgências. Então, o que a gente percebe é que muitas vezes o colega compra a máquina e já abre um espaço e já começa a trabalhar, mas isso, de certa forma, é preocupante, tanto para ele do ponto de vista econômico, e quanto principalmente, muitas vezes, no atendimento do próprio paciente. Mas é super importante que você coloca aí da importância. Olha, eu já, da sua experiência, você mostrou que você saiu de um modelo que era uma câmara multipaciente, né, para uma mono, que é muito mais fácil para você
trabalhar inicialmente. Você viu que existe questões de capacitação da equipe, que isso a gente tem hoje suporte da sociedade, e, e como se deu assim um impacto isso para o colega vascular, para o colega infecto? Como é que ele viu isso? Ele viu, já que você já surge no momento já de 2016, né? A gente trabalha com isso desde 95, né? Nós vamos quase 30 anos trabalhar, e na época foi muito difícil. Você já pegou a resolução do Conselho Federal de Medicina, que é de 94, já pegou a ANS, que é de 2010, que é a aprovação pelos planos de saúde para pagar o procedimento. Como é que você venceu um pouco essa diferença, essa dificuldade do médico entender esse procedimento, do colega indicar? Como você fez isso aí, para a gente ensinar um pouco os colegas que querem empreender aí pelo Brasil? Eu acho que o primeiro desafio é fazer que o colega entenda que você, enquanto na clínica, você é um médico hiperbarista, né? Por exemplo, eu sou médico ortopedista, lógico, eu conheço vários outros médicos ortopedistas. Então, no primeiro desafio, a primeira quebra de barreira é fazer com que outros colegas ortopedistas não me vejam como um médico que vai ficar olhando complicações, porque as complicações elas estão na literatura e acontecem. Então, num exemplo prático, por exemplo, um ortopedista faz uma cirurgia de uma fratura, coloca lá uma síntese, e por um acaso essa síntese infecta. Então, a primeira quebra de barreira que eu tive é assim, dar a confiança a ele para que ele encaminhe esse paciente dele que complicou, porque ali eu não estou como ortopedista, eu não estou ali como médico que vai fazer apontamentos de indicação ou contraindicação na área da ortopedia. Eu estou ali para tratar a parte da hiperbárica, né? E então esse é o primeiro desafio, né? E graças a Deus a gente conseguiu mostrar isso aqui, né? Para os colegas, que eles podiam confiar, mandar casos que nós estaríamos com um tratamento adjuvante. Nós não íamos interferir na conduta dele, se ele tivesse que reoperar a indicação dele, se ele tivesse que mudar algum antibiótico, quisesse discutir bem, senão a conduta é totalmente dele. Nós somos um tratamento adjuvante, né? Um segundo desafio, é igual o senhor falou, há 30 anos atrás, com certeza foi muito, muito mais difícil. Mas ainda hoje, a gente encontra uma certa desinformação, até da classe médica, a respeito do que é hiperbárica, das suas indicações e do quanto ela é benéfica. E aí eu vejo duas coisas. A sociedade, eu vejo que está sendo feito um esforço tremendo para divulgar essa terapia, através de bases científicas que hoje já tem uma vastidão de ciência por trás para corroborar esse tratamento, né? E uma divulgação disso perante a classe médica. Eu falo que o nosso primeiro cliente não é o paciente, é o médico, né? O médico que, diante de uma lista de casos que ele é indicável, ele que vai encaminhar para nós. E a gente tem que dar esse feedback. Ele encaminha, a gente retorna, né? E, logicamente, o paciente também é nosso cliente, porque hoje, devido à expansão da mídia, muitos já propriamente pesquisam, né, como tratar uma complicação, uma ferida que não cicatriza, a exemplo de outras áreas, não estamos falando só de ortopedia, né? Mas nós temos aí a cirurgia vascular, né, o pé diabético, né, que é uma indicação assim muito formal e muito clássica. Então, assim, na medida que a gente consegue divulgar para os médicos, a gente consegue aumentar, né, o nosso fluxo interno de pacientes e, consequentemente, o nosso giro de capital. Uma coisa, Laura, que você apresentou lá no Congresso da SBOT no Rio de Janeiro recentemente, que eu estava presente, você mostrou bastante interessante a questão econômica para
para a viabilização do serviço hiperbárica. Isso teve um enorme impacto, né? Repercutiu bastante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu consigo viabilizar um serviço de hiperbárica numa cidade como Sinop? Diz assim, quantos habitantes tem Sinop? Qual é a macro-região? Isso é possível? De onde vêm teus pacientes? E esse modelo econômico aí para viabilizar o negócio? Sim. É, nós temos uma clínica na cidade de Sinop. A Sinop tem cerca de 200 mil habitantes. Sorriso, que é a cidade vizinha, tem cerca de 120 mil habitantes. E a região no entorno deve estar, assim, as mais próximas, em torno de 400 mil habitantes. E nós temos aqui outras clínicas, não só a minha de hiperbárica, no total 4 clínicas, né? É, eu mostrei lá no congresso justamente um pouco dessa matemática e ela é muito variável. Por exemplo, a começar do espaço que você tem. Se você tem um espaço próprio, você já vai ter um custo fixo a menos do que um espaço que você loca. Então, vai depender muito da região em que o colega quer montar. Qual é o preço, por exemplo, de um aluguel ali na região dele? Qual é o preço da hora da enfermagem? Né? E uma coisa que eu queria deixar bem ressaltado, doutor Branco, é que, assim, pensando na qualidade do serviço e na segurança, é muito importante que o médico esteja realmente presente na clínica, né? Realmente presente, tanto para dar assistência, como para ver alguma intercorrência que muitas vezes acontece, e não ficar médico muito à distância, né? Às vezes ele está à distância dentro de um próprio prédio, né? Mas a gente prima e acredita que a melhor assistência é quando o médico realmente está presente dentro da própria clínica, né? Por que eu digo isso? Porque isso também gera um custo, né? Gera um custo adicional. Quando você próprio é um médico, é mais tranquilo, mas muitas vezes você tem que terceirizar com um contrato médico, com outro colega para fazer assistência, né? Mas, então, eu acredito que no interior tem muito espaço também para montar clínica hiperbárica, sabe? Porque o paciente existe. A lista de pacientes que tem, isso nós estamos falando só de ferida, né? Número de feridas, tanto na área de cirurgia vascular, ortopedia, né? Na cirurgia plástica, os pacientes da infectologia, alguns pacientes reumatológicos, dentro da cirurgia geral. Então, todas essas áreas são as mais próximas da hiperbárica e que tem paciente. Então, esses pacientes podem vir, em algumas regiões é mais fácil, tem mais um percentual maior, por exemplo, de particular, mas como o senhor disse, a ANS já regula isso há muitos anos, então o convênio também é obrigado a custear vários desses casos. Então, o paciente tem e tem quem paga, que pelo menos são os convênios, né? Então, eu sou uma pessoa muito animada com essa área. Então, se perguntar para mim, é possível, é viável, após uma análise regional, lógico, na grande maioria dos casos é positiva a resposta. Isso é importante colocar para os colegas, para todo mundo que quer trabalhar nessa área, que ó, é possível, né? Hoje existem modelos econômicos ou modelos financeiros para a gente viabilizar o retorno, se feito um trabalho correto, você tem um retorno financeiro. E o importante é que nós temos exemplos para mostrar. Hoje, por exemplo, nós começamos num hospital, depois fomos para outro, temos clínica na rua, tudo, e isso mostra que nenhum dos nossos serviços foram inviáveis economicamente. O que diferencial foi que você colocou, Lauro, que foi a questão da presença médica. Isso é fundamental. O paciente tem que conhecer o médico hiperbarista,
ele tem que estar lá presente, ele tem que participar das sessões para que ele possa entender, e porque é um momento não é um momento simples, fazer sessões de câmara hiperbárica não é só indicar, o paciente Uhum. precisa ter um acolhimento correto, ele precisa ficar 1 hora e meia dentro da máquina, e ele precisa que alguém mostre para ele objetivamente o seu resultado. E aí Uhum. uma coisa que a gente tem visto muito aí, Lauro, são indicações na área de ortopedias que vai mostrar o futuro, né? O Demange mostrou uns trabalhos experimentais, mostrou lá no congresso da SBOT lá, trabalhos com pacientes clínicos que ele está começando a usar na clínica particular, focado mais. O Demange é um professor universitário, da USP, que vem trabalhando numa linha de pesquisa na área de hiperbárica. Comenta um pouco aí para a gente, como especialista, como você vê uma pessoa como um professor universitário ligado à USP, falando de hiperbárica, o impacto que ele tem hoje no presente e no futuro da hiperbárica. Então, esse trabalho do Dr. Demange foi um trabalho assim extraordinário, que foi inclusive tese de mestrado que ele pôde orientar a um outro colega, né? Mestrado não, minto, foi uma tese de doutorado, né? E eu estive presente nesse dia e foi realmente muito impactante, porque ele fez um estudo em coelhos, aonde ele fez uma lesão iatrogênica no ligamento cruzado anterior dos ratos e separou em dois grupos, né? Fez a reconstrução logo em seguida e separou um grupo que foi reconstruído e deixou se cicatrizar de forma natural, vamos dizer assim, e um outro grupo de coelhos que fez sessões de hiperbárica. E ele pôde mostrar, através de exames de imagem, que esses ligamentos eles se integraram muito mais rapidamente naqueles coelhos que fizeram a hiperbárica, através de exames de imagem, e ele também fez um teste com dinamômetro. Então, ele submeteu esses ligamentos a um teste de resistência, de estiramento, e percebeu que esses ligamentos, nos coelhos que fizeram a hiperbárica, eles tiveram uma resistência muito maior. E ainda esse trabalho mostrou também, macroscopicamente, que esse enxerto estava melhor integrado, inclusive houve uma melhora no aspecto de lesões de cartilagens que tinham também esses animais. Então, isso mostra que a hiperbárica está caminhando não só para o tratamento de lesões já acontecidas, mas ela está caminhando em muitas áreas para que ela entre como tratamento preventivo, inclusive, né? Preventivo em várias situações. Então, porque depois que complica, além das comorbidades todas relacionadas a isso, o paciente tem um custo muito elevado para tratar a complicação, quando muitas vezes a prevenção, com muito menos sessão, diminui o risco. Não há abolição total, mas diminui o risco dessas complicações. E eu vejo a hiperbárica ainda mais à frente, atuando na área regenerativa de vários tecidos. Várias outras especialidades estão trabalhando nisso, né? Na regeneração, por exemplo, de pele, na regeneração de cartilagem, né? Está se trabalhando, desenvolvendo estudos na área do anti-envelhecimento. Então, eu vejo que a hiperbárica ela vai ter uma gama de indicações muito maior do que essa que a gente tem hoje, que é tratamento de feridas. Isso é bastante interessante, né, Lauro, que quando a gente começou a fazer hiperbárica, né, aquele que tinha ferida falava para o amigo que tinha ferido, ou para um parente, nós tínhamos muita indicação do paciente mesmo, que fez hiperbárica, ele pedia para o outro paciente vir à clínica para a gente avaliar, isso foi bastante interessante. Hoje a gente está vendo um fenômeno bastante interessante na plástica e no esporte. Na plástica foi aquela paciente que fez uma cirurgia grande da plástica, né?
E ela disse para mim, olha, minha recuperação foi muito mais rápida quando eu fiz hiperbárica. E aí já Uhum. espanta. Então, muitas vezes, a paciente já chega hoje para marcar sua cirurgia plástica e já pergunta para o colega se ele vai indicar a câmara hiperbárica. E hoje a gente tem visto um outro lado da hiperbárica, que você, como ortopedista, pode falar um pouco aqui da lesão do esporte, não do profissional, do jogador de futebol, ou o atleta profissional, mas daquelas pessoas que fazem o esporte de forma de recreação e têm lesão. Você tem usado hiperbárica nesse tipo de lesão? Qual é a sua experiência e como você vê isso para o futuro da hiperbárica? Então, como a hiperbárica ela atua ativando os processos de cicatrização tecidual, né, e aí de todos os tecidos, seja pele, músculo, tendão, ligamento, cartilagem. Então, os pacientes que têm essas lesões, mesmo os pacientes amadores, né, que têm um entorse grau 1, por exemplo, tem pequenas lesões musculares, né, eles se beneficiam sim dessa terapia da hiperbárica. Primeiro que muitas vezes vai ocorrer já de imediato a regressão dos edemas, né? Ocorre regressão do edema, ocorre melhora da dor, a gente já percebe que se melhora tudo isso, melhora a amplitude de movimento. Isso dentro da ortopedia é crucial, né? Você conseguir mobilidade precoce das articulações, né? E mesmo aqui a nível Brasil, nós já estamos vendo, dentro da área do esporte específico, vários clubes que já têm dentro do seu centro de treinamento câmaras hiperbáricas para os seus atletas. E eu vejo isso bem igual, fazendo uma analogia para outra área, por exemplo, muitas vezes na área automobilística, as inovações aparecem aonde primeiro? Lá, por exemplo, na Fórmula 1. Depois vai chegar para nós. Então, essas áreas que estão na ponta, no caso nosso, a parte esportiva de alta performance, já estão na frente e isso vai chegar para nós, para os atletas mais amadores, mais recreativos, porque lá vai ser visto e provado o quanto isso é eficiente, né? E hoje, quando você tem aí um, um serviço que já está estruturado, você mantém uma comunicação boa com os colegas, e você diria que após aí 9 anos que você começou seu serviço para hoje, né, dá mais ou menos 8, 9 anos aí, Sim. o conceito tá mais sedimentado na equipe multidisciplinar, na região, a percepção da qualidade percebida do seu serviço, da questão da segurança do paciente, da questão de que aquilo ali é um tratamento adjuvante que não vai atrapalhar em nada os outros tratamentos, mas que ele vai acelerar muito a recuperação. Você acha que é um conceito que já está bem mais aceito na sua região? Olha, eu posso afirmar que sim, realmente, viu, doutor Branco? Porque eu costumo dizer que o médico que tem a primeira experiência com a hiperbárica não vai esquecer mais dessa ferramenta. Uma vez que ele encaminha o paciente dele com complicação, e ele vê o quanto isso ajudou a finalizar aquele caso, ele não esquece mais. Então, nós temos, sim, colegas que, no início, de maneira até por desinformação, tinha uma certa resistência em encaminhar, mas que depois, hoje, ele nem pensa. Ele, muitas vezes, ele mesmo já pede no convênio o número de sessões. Né? Ele mesmo pede. Ele já aprendeu o que é uma tabela USP, né? Ele já faz a pontuação, já manda para o convênio, né? Porque ele sabe que quanto mais cedo ele agilizar essa terapia, mais cedo se tem a possibilidade de resolver. Então, assim, essa é uma vantagem do interior. A gente consegue, de maneira mais eficiente,
fazer com que essa informação chegue mais rápido, né? Porque a proximidade com o médico é maior, diferente de um grande centro, tipo São Paulo, aí é um pouco mais difícil, muitas vezes, essa interação, né? A gente tem visto algumas clínicas de alguns colegas que eles também trabalham a hiperbárica, trabalha com uma equipe multidisciplinar, com vários especialistas, o ortopedista, o plástico, o endocrinologista, o vascular, a nutrição, essa equipe multidisciplinar e o curativo associado acaba gerando um valor agregado para a clínica. Você tem essa experiência aí em Sinop? Sim, com certeza. Até agora falamos só da hiperbárica, da viabilidade que já é positiva, só nas sessões, mas existem todos os outros serviços agregados, né? Então aqui nós temos parceria com o médico infectologista, a minha esposa, no caso, é médica nutróloga, então ela cuida dessa parte da nutrição do paciente, né? Da suplementação, porque muitos pacientes têm uma desnutrição, tem paciente que tem uma trombofilia, por exemplo, que também dificulta a cicatrização, né? Então, uma clínica estruturada, o que ela vai ter? Ela vai ter o médico hiperbarista, vai ter o ortopedista, vai ter o cirurgião vascular, vai ter muitas vezes o cirurgião plástico para fazer alguma cirurgia reparadora, vai ter o médico nutrólogo ou endocrinologista, e vai ter a parte especificamente de curativos, porque dentre todos os curativos, o que a gente costuma ressaltar é aquela terapia por pressão negativa, né? O famoso curativo a vácuo, né? Que junto com a hiperbárica agiliza muito a cicatrização, a formação do tecido de granulação. Então, essa hiperbárica ela vem junto com essas outras tecnologias que a gente consegue agregar, não é só a sessão. Muito bem. Meu amigo, para a gente finalizar, qual seria a sua mensagem aí para médicos, gestores que têm interesse em implementar um serviço de hiperbárica? Bom, primeira mensagem: a terapia funciona muito bem, está consolidada, tem respaldo científico. Tá? Segundo, paciente existe, então a demanda é positiva. Terceiro, há fonte pagadora, porque os convênios são obrigados a pagarem, a cobrir a maioria daquelas indicações. E, para finalizar, uma coisa que eu não falei, que é importante e a equipe percebe isso, é a satisfação que eles têm de feedback dos pacientes, né? Os pacientes muitas vezes chegam com ferida crônica de 5 anos que não fecha, e ele consegue fechar aquela ferida. O sentimento de gratidão faz com que a equipe se torne altamente motivada todos os dias. Né? E isso é importante, né? A gente está num ambiente desse, né? Que tem esse feedback positivo. E, para finalizar essa viabilidade econômica, basta fazer um estudo local, né? Dos teus custos fixos, né? Um deles é o oxigênio, a gente não acabou comentando, que é a nossa matéria-prima, qual é o preço do oxigênio aí na sua região, qual é a logística do transporte para isso, né? Mas, para nós que estamos, pelo menos, dessas áreas afins aí que nós falamos, eu não vejo hoje o médico fora dessa atividade, né? É uma atividade que está muito intrínseca nossa, tem como ele se capacitar, tem a SMOB aí para dar todo o apoio, para dar todo o suporte. Então, eu acho que nós estamos muito bem respaldados para empreender nessa área. Eu acho que uma coisa que você falou agora no final muito importante é que a demanda existe. Uhum. Então, isso é uma coisa super importante. Qualquer negócio, para ser viável, ele precisa ter demanda. E hoje nós sabemos o impacto da hiperbárica
Nós temos um exemplo hoje que nós colocamos um serviço de hiperbárica no Pará, e ele é totalmente SUS. A gente Uhum. atende um número no hospital de emergência e urgência lá. Nós atendemos uma parte de queimado, 40% do movimento é queimado, outro 40% é de traumas agudos, e o impacto disso é enorme. E, Uhum. assim, nós conseguimos viabilizar um negócio pelo Sistema Único de Saúde. Então, nós estamos dando um outro passo, Uhum. no sentido de democratizar o acesso da hiperbárica no Brasil para o setor público também. Então, acho que isso é importante buscar parcerias, quem está empreendendo aí no seu município, tentar, hoje a gente aqui no estado de São Paulo tem parceria com vários municípios, parceria com o governo do estado, tudo isso cria esse movimento de tornar a hiperbárica mesmo um tratamento que a população, independente do seu poder aquisitivo de ter plano de saúde ou não, tenha acesso ao tratamento. Mas foi um prazer, conversar com você, Lauro, de estar aqui com sua capacidade como ortopedista, como empreendedor, nos dá uma aula aí de empreendedorismo, de que existe um outro Brasil que a gente não conhece, que é o Brasil fora dos grandes centros, que tem gente desenvolvendo a medicina hiperbárica, desenvolvendo a medicina de um modo geral, pessoas comprometidas principalmente com a segurança do paciente e com um desfecho adequado. Foi um prazer conversar com você, meu amigo. Estou à disposição, eu que agradeço e estou à disposição aí dos ouvintes do senhor também, tá? Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar aí nesse maravilhoso videocast com o Dr. Lauro, que é sócio e fundador da SMOB, e que nós estamos à disposição. Se quem quiser conhecer um serviço nosso, quiser ir lá no Dr. Lauro, nós estamos à disposição e aberto para qualquer empreendedor, qualquer médico que queira conhecer o nosso serviço. Muito obrigado